graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo habite em vós. Eu quero nesse momento chamar a sua atenção para nós lermos um versículo da palavra do Senhor que está escrito no livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15, que diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Meu irmão em Cristo Jesus e amigo ouvinte da palavra de Deus, eu gostaria nesse momento de chamar a sua atenção para nós meditarmos em um tema que diz características de um obreiro aprovado por Deus. O versículo que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo aqui ensinando a Timóteo, nos mostra 3 pontos positivos que devemos fazer na obra de Deus. O versículo se divide em 3 partes. O apóstolo Paulo nos fala: procura apresentar-te a Deus aprovado. Primeiro, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Segundo, que maneja bem a palavra da verdade. Terceiro, 3 pontos fundamentais que o cristão deve carregar dentro de si. E o que é um obreiro aprovado diante de Deus? É um obreiro que conhece a sua palavra, é um obreiro que tem intimidade com Deus e busca fazer sempre a vontade de Deus. Ele busca sempre estar diante de Deus com um coração puro, perfeito e honesto diante do Senhor. Eu quero agora, nesse momento, chamar sua atenção para nós meditarmos em rápidas palavras a respeito de algumas características de um obreiro aprovado por Deus. E a primeira característica que eu quero chamar a sua atenção para nós meditarmos é o amor. A palavra de Deus nos diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, no versículo 1, o apóstolo Paulo diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria como um sino que tine. Ou seja, o amor é o maior dom. O amor é o maior dom. Não adianta a gente estar dentro da igreja profetizando, onde muitos fazem aquelas profetadas, falando aquelas línguas que ninguém entende, dizendo que é Deus, mas muitas vezes não amam o vizinho, muitas vezes não amam o seu próximo, muitas vezes não ama aquelas pessoas que estão ao seu redor. Não adianta nada. O apóstolo Paulo falou que o amor é o maior dom, mas infelizmente nós vivemos em uma época onde o amor é esquecido e o maior dom dentro das igrejas tem sido o dom de línguas. Aquelas pessoas que não falam em línguas não têm valor nenhum dentro das igrejas, infelizmente. E línguas é um dom. O apóstolo Paulo mencionou isso em 1 Coríntios capítulo 12 e capítulo 14. Falar em línguas é um dom como qualquer outro, porém o maior dom é o amor. E as pessoas, ao invés de buscarem o maior dom, buscam, por sinal, o menor. Aí se torna dentro da igreja a seguinte questão: aqueles que falam em línguas são melhores que os outros. Será que isso tem base bíblica? Será que a Bíblia ensina dessa forma? Bom, dentro do meu humilde e conhecimento da Bíblia, entendo eu que o maior dom é o amor. O amor é o maior dom, porque assim Paulo enfatiza. Segundo, o perdão. O capítulo 18 do livro de Mateus narra uma história legal, uma história muito interessante. Quando Pedro dirigiu-se a Jesus, no capítulo 18 de Mateus, vamos dar uma olhada para que nós não venhamos falar alguma coisa equivocada. Mateus capítulo 18, no versículo 21, diz assim:
Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Pedro aqui queria dar um de bonzinho. A lei dizia que era até 6. Pedro falou até 7, acrescentou uma a mais. Jesus disse: Pedro, eu não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. 7, na Bíblia, tem o símbolo da perfeição. O número 7 é perfeito, é um número perfeito. E 6 é imperfeito. Pois bem, aí Pedro aqui estava dando de bonzinho até 7. Aí Jesus disse: Pedro, eu não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Esse número é calculado? Não. Quando Jesus falou para Pedro até 70 vezes 7, ele quis dizer perdoar sempre. Pedro, perdoe. Você deve perdoar. Porque Jesus assim o fez. Você lembra da atitude de Pedro lá no Getsêmani, quando Jesus foi pego? Quando Judas entregou Jesus? O que foi que Pedro fez com o soldado romano? Pedro foi torar a orelha de Malco. Como ele não tinha habilidade com espada, aliás, Pedro foi torar o pescoço de Malco, mas ele não tinha muita habilidade com a espada, cortou apenas a orelha. Aquela atitude que ele fez, poderia Jesus ter sido exterminado ali naquele momento. Ele violou uma lei, ele cortou a orelha de um soldado romano. Então naquele momento, se o soldado romano quisesse, ele tanto matava Jesus como os outros discípulos que ali estavam. Mas o que Jesus fez? Fez o milagre, colando a orelha, colocando no lugar, e advertiu Pedro: olha, quem com ferro fere, com ferro é ferido. E o interessante é que ele também não deu nenhuma advertência a Pedro, da forma que as igrejas fazem hoje. O irmão fulano de tal adulterou, vai ficar 6 meses sem tomar ceia. O irmão fulano de tal fez isso e fez aquilo, vai ficar tanto tempo sem tomar ceia. Pergunto: a Bíblia nos dá base para que assim venhamos fazer? Se Jesus fosse fazer dessa forma, será que ele teria feito discípulos? Qual dos discípulos de Jesus pecou, pecado grave, e Jesus, ao invés de orientar, lhe colocou algum tempo de disciplina, sem tomar ceia ou fazer qualquer outra coisa? É um caso para a gente parar e rever o conceito das nossas igrejas. Lembrando, essa atitude de Pedro, de ter cortado a orelha do soldado romano, poderia ter matado tanto Jesus como os outros discípulos. Terceiro, ser cheio do Espírito Santo. Há um registro interessante no livro de Atos, no capítulo 4, no versículo 31 e 32. Vamos dar também uma lida para que nós venhamos entender o que é ser cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 4, versículo 31 a 33, diz assim: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, eram um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. O que é que o texto bíblico está dizendo? Que naquele momento em que eles foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a anunciar a palavra de Deus, ou seja, a pregar o Evangelho. E na medida que eles pregavam o Evangelho, eles repartiam tudo aquilo que eles tinham entre si. Eles repartiam tudo aquilo que eles tinham. E aquelas pessoas que não tinham nada, passavam a possuir algumas coisas. Pois é assim que o texto nos orienta. E o que é que
tem sido interpretado ou ensinado dentro das igrejas hoje. Há um equívoco muito grande dentro das igrejas evangélicas, algumas, onde para você ser cheio do Espírito Santo, você tem que falar em línguas, você tem que profetizar. Será que tem base bíblica? Será que esse texto que nós lemos, onde diz que os apóstolos foram cheios do Espírito Santo, diz isso? De forma alguma. Pois você acompanha a leitura e você também pode ler depois em casa. Você não encontra fundamento nenhum nas Escrituras que comprovem que para ser cheio do Espírito Santo, você tem que falar em uma língua que ninguém entende. Você não comprova isso em lugar nenhum. Não há base na Bíblia para isso. Mas é isso que as igrejas têm ensinado. Eu vi até um depoimento de um pastor, uma mensagem, que ele dizia o seguinte, abre aspas, quando você vê um crente plantando bananeira e falando com as paredes, sai de perto, porque ele está cheio do Espírito Santo de Deus, fecha aspas. Tem base na Bíblia isso? E esse pastor é muito famoso, muito conhecido no Brasil e no mundo inteiro. Eu não vou citar nome por questão de ética. Inclusive ele é político. Mas tem base um pastor falar um negócio desse? Porque com toda a sinceridade do mundo e do meu coração, que Deus conhece, se eu porventura ver um crente falando com as paredes e plantando bananeira, é simples. Vou dizer que ele está maluco. Vou dizer que ele está doido. É simples assim. Então, para você ver o que estão fazendo ou tentando fazer com o Evangelho de Jesus Cristo. Quarto, produzir frutos. Produzir frutos. A palavra do Senhor nos diz no capítulo 15 do livro de João que nós somos reconhecidos pelos nossos frutos. Infelizmente, muitas igrejas evangélicas, também nos dias atuais, reconhecem as pessoas quando elas usam bermuda ou calça, quando a irmã usa maquiagem ou não, quando a irmã usa calça ou saia ou brinco. Não é assim que deve reconhecer um verdadeiro cristão. Jesus falou que nós somos uma árvore. Capítulo 15 de João. Nós somos uma árvore. E toda árvore a gente reconhece pelo fruto. A gente não pode passar embaixo de uma árvore que não tenha nenhum fruto e simplesmente dizer, essa árvore deve ser boa. Como é que eu posso saber se ela é boa ou não, se ela não tem frutos? Como é que eu posso saber? Não tem como. Pois é assim que Jesus ensina. Nós temos que ser reconhecidos pelos frutos, pelo nosso testemunho, por aquilo que a gente faz, é o nosso dia a dia. E não simplesmente pela casca, pois uma árvore não pode ser reconhecida pela casca. Você olhar para uma árvore e dizer, essa árvore, o fruto dela é bom, só porque você vê a casca dela. De forma alguma você deve reconhecer um cristão dessa forma, desse modo. Pois esse ensinamento é anti-bíblico. Quinto, um verdadeiro cristão, um verdadeiro obreiro, ele é consolador, como no caso de Barnabé. Barnabé, se assim podemos dizer, ele era um consolador nato. O nome Barnabé quer dizer filho da consolação. O nome de Barnabé, na verdade, era José, mas ele era uma pessoa que consolava as pessoas de tal forma que os apóstolos, as pessoas colocaram o seu nome de Barnabé, ou seu apelido, se assim podemos dizer, Barnabé, porque ele era uma pessoa consoladora. Barnabé fazia totalmente o oposto daquilo que é feito hoje. Hoje você vê uma pessoa sendo esfaqueada, ao invés de a pessoa ir ajudar, a pessoa está ali filmando com a máquina e postando no Facebook e nas redes sociais. Barnabé não. Barnabé não agia dessa forma. Barnabé, ele ia lá e ajudava. Falava uma palavra amiga. De alguma forma ele trazia um consolo. Totalmente o oposto do que as pessoas fazem hoje. Hoje o mundo está um caso sério. A pessoa está ali precisando de uma ajuda. A pessoa está à beira da morte. E o outro que está vendo, ao invés de ajudar, está filmando para postar nas redes sociais.
Virou um caso sério essa moda, essa modinha, esse comodismo, essa falta de amor pelo próximo, pois ali está uma vida que precisa de uma ajuda. Vá ajudar ao invés de filmar para colocar nas redes sociais. Então que nesse momento o Senhor venha a abrir os nossos olhos e nós venhamos ter atitudes e as características de um obreiro verdadeiramente aprovado por Deus. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos guarde para todo sempre. Amém.